semana eu li A Liberdade é uma Luta Constante, que é esse livro aqui da Angela Davis, e eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura e um pouquinho de como foi a minha experiência de ler esse livro aqui. Esse livro ele é composto por 10 capítulos, os 3 primeiros são entrevistas da Angela Davis em 2013, 14 e 15 com o Frank Barat, que é o organizador desse livro, que é um francês e ele atua como ativista pela causa palestina. Em alguns momentos, eu até acho que esse é o ponto fraco do livro, o Frank, ele faz algumas perguntas que são um tanto quanto naíves, assim, são um pouco primárias, porque parece que ele não conhece a trajetória, ou ele quis fazer uma obra muito, muito primária, assim. Em alguns momentos a conversa fica, ah, então é isso, né? É isso mesmo, tipo... E aí eu acho que isso perde um pouco a qualidade, até porque são os primeiros capítulos, assim, a gente vai ler um livro que tem essa capa maravilhosa, essa capa linda, e aí a conversa não vai, o cara chega e fala, ah, fala aí um pouquinho sobre a sua vida de Pantera Negra, tipo, essas coisas que, assim, se você chegar nesse livro aqui, provavelmente você já tem um mínimo conhecimento da trajetória da Angela Davis, assim. Até porque a Boitempo ela já lançou Mulheres, Raça e Classe, ela já lançou Mulheres, Cultura e Política, né, 2016, 2017, e esse aqui é o terceiro livro. Não faz muito sentido que esse livro fique batendo tanto numas teclas tão primárias, assim. Mas, grande importância são os discursos que ela preferiu de 2015, que ela vai falar para plateias do mundo inteiro sobre a importância de a gente lutar por liberdade, assim. Eu gostei muito de pensar no que ela propõe, porque assim, ela não tem respostas prontas e ela fala muito sobre a importância de todo mundo procurar novas propostas, né, de resolução para os nossos problemas. Então, isso para mim foi essencial. Para além disso tudo que eu falei, ele oferece reflexões inspiradoras, ele traz conexões assim que a gente não imagina, que a gente não conhece, assim, tipo informações que são imprescindíveis para a gente se posicionar politicamente, assim, principalmente quando ela cita o caso da G4S, que é uma organização mundial de segurança que a gente nem faz ideia de como atua no mundo, como isso interfere na nossa realidade. Ela fala também sobre a importância de pensar a aliança como um movimento de reciprocidade. Fala também sobre a importância da gente pensar a conexão entre as opressões. Elas parecem que estão muito distantes, que elas estão muito diferenciadas, mas na verdade, se a gente consegue ter um pensamento crítico mais profundo, a gente consegue ver como que está todo muito organizado junto, assim, é uma lógica, uma mentalidade que faz com que certas violências elas sejam reproduzidas, né? E isso é muito doido, porque isso traz também aquele velho modo de que o pessoal é político, porque hoje em dia as pessoas falam muito sobre o pessoal é político, mas raramente a gente pensa sobre como que as violências que a gente sente em larga escala, elas também são difundidas no nosso cotidiano. Em que momento a gente para pra pensar que a gente reproduziu uma lógica de opressão, né? A gente raramente pensa nisso, a gente pensa muito mais em como as pessoas oprimiram. Então, essa reflexão é muito interessante. Pra mim, o que foi mais incrível foi o fato dela sempre falar de uma maneira bastante dialética, assim. Ela tem um pensamento que não vai dizer o tempo inteiro, assim, estamos aqui no momento dialético. Não, tipo, ela sempre vai trazer o positivo e o negativo em oposição, e ela sempre vai trazer uma terceira possibilidade, assim, isso é um ganho muito grande, porque a gente tem vivido cada vez mais momentos em que as opiniões são as perspectivas e os contrários eles são apagados, assim, porque o pensamento crítico é exatamente esse. A gente está muito afundado numa lógica de que ou você gostou muito, ou você odiou muito, ou você é a favor, ou você é contra, e isso é uma opinião bastante emocional. A gente não tem mais aquele pensamento crítico, aquele pensamento lógico de analisar, destrinchar, sabe? E aí isso dá uma esperança muito grande ao ler desse livro. Tipo assim, uma das coisas que ela enfatiza também é que a gente precisa parar de pensar que existe terrorismo dessa maneira como a gente vê na televisão e nos demais meios, e pensar em como que o terrorismo é uma violência de Estado, assim, que isso trazendo o pensamento do Chomsky, né, indiretamente. Mas, assim, se é o governo que faz com que as pessoas, a maior parte da população, não tenha direito à educação, saúde, etc, etc, se é o governo que possibilita que alguns possam concentrar renda e outros vivam em completa miséria, o governo que é a grande base, assim, porque é ela que vai permitir que o racismo estrutural, né, esse racismo que ele é do dia a dia, mas ele é um racismo na burocracia, o racismo na educação, né, o racismo epistemológico, enfim, o racismo econômico, tudo isso vai se misturando e isso se atualiza para um racismo que vai para além daquelas leis de Jim Crow, né, e tal, nos Estados Unidos, e se transforma
no sistema prisional, assim, que a gente já viu isso no documentário, né, a 13ª emenda, mas, assim, essa criminalização do indivíduo negro mostra realmente quais são os corpos que pesam, quais são os corpos que não pesam, e, consequentemente, isso vem junto de uma lógica punitivista, né, de que cometer um crime significa que você tem que ser privado de várias coisas, inclusive da sua cidadania, e, de certa maneira, isso significa, inclusive, que tecnologias carcerárias, assim, tipo multa, vão ser construídas também para seguir essa lógica de que alguns podem ter liberdade e outros não. Nesse sentido, é muito importante também que a gente pense que quem é feminista, quem está na luta antirracista e tal, todas as nossas lutas, elas têm que estar interseccionadas. E aí eu não tô falando, assim, eu tô trazendo o pensamento da Angela Davis, a gente não tá falando sobre interseccionalidade identitária, a gente tá falando da interseccionalidade de lutas, né? Então, dessa forma, se você está lutando pela libertação da população negra, para a real democracia da libertação, a gente precisa pensar um tanto quanto mais sobre a Palestina, a gente precisa pensar mais sobre outras questões que a gente desconhece, né? E a Angela Davis pontua exatamente essa conexão entre violências que todas nós sofremos ao redor do mundo. Ela fala que enquanto uma pessoa estiver sendo oprimida, enquanto um povo estiver sendo oprimido, todo mundo não está livre. Ou seja, a gente precisa ter uma visão mais global, uma visão de solidariedade, né, em relação às lutas. Ela mostra como isso é importante quando a polícia em Ferguson lançou bombas de gás lacrimogêneo e os ativistas palestinos, eles responderam no Twitter oferecendo, tipo, sugestões de como lidar com aquela violência que jovens negros não tinham lidado antes. Então, essa conexão, a Angela Davis fala que é importante que a gente tenha contato com outras lutas e que a gente adicione outras lutas à nossa agenda, e ela sempre enfatiza a importância da reciprocidade, porque a partir disso a gente vai ter um movimento de oferecer apoio, experiências e ideias. Ou seja, a gente pode caminhar vários passos sem ter que ficar batendo cabeça, assim. Isso eu achei sensacional também. Chamou bastante atenção é quando ela fala sobre os encerramentos e continuidades. Quando ela fala sobre isso, ela me chamou bastante atenção por conta do fato de que o Estado constantemente tem estratégias de fazer com que a gente acredite que algumas conquistas estão dadas, né? Por exemplo, quando tem algum reconhecimento histórico e aí cria-se uma placa, cria-se uma lei, cria-se um feriado, isso dá uma falsa sensação de que a gente não precisa mais lutar para conquistar aquele determinado direito. Então, ela sugere que a gente tenha um cuidado ao pensar essas estratégias do governo. É realmente um bom momento para pensar nisso. Vou dar um exemplo para vocês de como ela constrói a dialética no discurso em si, sem dizer que está fazendo a metodologia dialética pra gente. Bom, em um certo momento ela fala sobre a importância como ativista. A ativista tem que ter um certo otimismo, né? A gente precisa ter uma utopia, porque, enfim, se a gente ficar presa à ideia de que a gente vai conseguir agora, a gente vai se frustrar porque é improvável e a gente vai estar sendo muito egoísta porque não está pensando no futuro, né? Então, ela fala sobre o otimismo da vontade. Esse otimismo da vontade, ele vive dentro da gente como uma força que nos motiva a continuar lutando. E, por outro lado, o pessimismo da razão, que ele, junto com esse otimismo, ele mostra pra gente que, bom, muitas coisas são improváveis, a probabilidade é que a gente não consiga, mas isso não pode nos paralisar. Segundo a Angela Davis, essas duas polaridades que estão na nossa atuação como sujeitos políticos, isso aí é o que vai se transformar no que a gente chama de sobrevivência, assim, tipo, a gente só tá aqui, pessoas que são subalternizadas, né? Ninguém é subalterno, nós somos subalternizados, nós somos grupos minorizados e não minorias. Sendo assim, a gente tem precisado ao longo dos séculos lidar com essa polaridade para poder sobreviver. E aí isso eu achei sensacional. Realmente explica e dá aquela vontade de continuar lutando, porque é isso aí. E enfim, então eu sugiro que vocês leiam esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele realmente traz várias lições que são importantes, várias reflexões, e não tem nada fechado. O que a gente vê de mais importante aqui é que o futuro está por se escrever e tudo a gente precisa criar mentalmente, a gente precisa fazer. E é isso. E então eu vou deixar o link para comprar o livro aqui embaixo. Se você não conhece o canal, bem-vinda, bem-vindo. Se inscreve, curte, compartilha, comenta. Eu vou sempre respondendo à medida que eu vou vendo o que vocês comentam. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.